Olá, meus queridos. Outra parcela salarial são as gratificações, tá? Qual seria o conceito de gratificação, gente? Gratificação, ela é uma contraprestação que é paga por um serviço que é prestado em certas condições, tá? Ou em ocasiões especiais diferenciadas, ou seja, nós temos como exemplo a gratificação de função, a gratificação por tempo de serviço e o famoso 13º. Então, é aquele valor que é pago, né, para gratificar, o próprio nome aí, né, nos diz, aquele labor que é prestado em certas condições, ou seja, o labor que é prestado pelo empregado que exerce um cargo de função de confiança, então uma condição específica, ou então para gratificar aquele empregado que laborou o ano todo para o mesmo empregador, é o caso do meu 13º, tá? Ou então para gratificar aquele empregado que está há muito tempo na empresa, é a gratificação por tempo de serviço. Então, é um valor, né, que vem para remunerar o trabalho prestado em certas condições específicas ou então em ocasiões especiais diferenciadas, tá? Essa gratificação, ela pode ocorrer de forma expressa ou tácita, tá? Hoje em dia, a legislação 457 tem entendido que só terá natureza salarial aquelas gratificações que são estabelecidas por lei. Hoje em dia, nós temos duas gratificações estabelecidas por lei, que é a minha gratificação por função de confiança e o meu famoso 13º, tá? Então, para ter natureza salarial, essas gratificações têm que ser estabelecidas por lei, ok? Além disso, além de ser estabelecida por lei, para que seja também uma parcela salarial, ela tem que ser habitual. Sem habitualidade, a gratificação ela não terá natureza salarial. Vamos conversar sobre a nossa primeira gratificação, que é a gratificação por função de confiança. Ela está presente lá no 468 da CLT e ela despenca, tá? Gente, a gratificação por função de confiança, tá? É aquela gratificação que é concedida aos empregados que exercem um cargo de função de confiança, né? Então, ela é concedida àqueles empregados que exercem cargos de diretor, de gerente, de supervisor, ou seja, que exercem uma função de direção, uma função de confiança, tá? O que é importante a gente conversar em relação aqui ao 468? É importante vocês entenderem que, caso ocorra o pagamento dessa gratificação de função de confiança, é plenamente possível que essa gratificação seja retirada com o retorno do empregado ao cargo de origem. Então, essa reversão ela é possível a qualquer tempo, o empregado pode retornar ao cargo de origem a qualquer tempo, e a partir do momento que ele retorna ao cargo de origem, ele perde o direito a essa gratificação de função de confiança, tá? Com isso, gente, prestem atenção no seguinte, essa gratificação por função de confiança, ela se torna um salário condição. O empregado só tem direito a perceber essa gratificação por função de confiança enquanto ele permanecer exercendo essa função de confiança. A partir do momento que ele retorna ao cargo de origem, ele perde o direito a essa gratificação por função de confiança, ela não adere ao contrato de trabalho, tá? Com isso, gente, com essa nova redação do artigo 468, parágrafo 2º, o entendimento da súmula 372 não é mais aplicável, tá? Prestem bastante atenção nisso. Outra coisa em relação à gratificação por função de confiança, que às vezes gera uma confusão na cabeça de vocês, é em relação ao artigo 62 da CLT. Nosso velho conhecido, né, que nós conversamos bastante sobre ele nessas nossas últimas aulas, que fala daqueles trabalhadores que estão excluídos do capítulo da duração de jornada de trabalho. Gente, nesse artigo 62 específico, ele me fala que
para que um empregado seja excluído do capítulo de duração de jornada de trabalho, ele tem que receber uma gratificação de função de confiança superior, igual ou superior a 40%. Gente, muita atenção aí, vamos ligar as anteninhas de vocês aí agora. O artigo 62, então, ele não me fala que a gratificação de função de confiança tem que ser de no mínimo 40%. Ela tem que ser de no mínimo 40% para que o empregado seja o quê? Excluído do capítulo da duração do trabalho, tá? Então, a gratificação por função de confiança, ela pode ser de qualquer valor, mas para que o empregado seja excluído do capítulo da duração do trabalho, aí sim ela terá que ser igual ou superior a 40%. Beleza? Gente, além da gratificação por função de confiança, nós temos a gratificação por tempo de serviço. Como eu comentei com vocês, a gratificação por tempo de serviço ela não está prevista na CLT, então ela não é uma gratificação legal. Comumente, ela está prevista em acordos, convenções coletivas e em regulamento de empresa. O objetivo dela, gente, são os famosos biênios, quinquênios, né? E o objetivo dessa gratificação por tempo de serviço é beneficiar aquele empregado que trabalha muito tempo na empresa, né? É retribuir o tempo de serviço que é prestado ao empregador. Antes da 13.467, entendia que essa gratificação, por ser habitual, ela refletia nas demais verbas salariais. Mas após a 13.467, com a introdução do artigo 457, parágrafo 1º, que fala que integra o salário a importância fixa estipulada às gratificações legais, tá? Tem-se essa seguinte discussão. Será que agora a gratificação por tempo de serviço ela vai integrar o salário ou não? Eu entendo particularmente que mesmo que habitual, ela não vai integrar, porque ela não se trata de uma gratificação legal, tá? Além da gratificação por função de confiança e a gratificação por tempo de serviço, nós temos a mais famosa delas, que é o nosso 13º, né? O nosso 13º, gente, também é uma gratificação conhecido como gratificação natalina. E é sim uma gratificação legal, é uma gratificação obrigatória, está prevista lá no artigo 7º, inciso 8 da Constituição Federal. É, portanto, um direito social, a meu ver, uma cláusula pétrea, e também há uma lei específica que trata sobre o 13º, a Lei 40 de 90 de 1962, tá? Lembrando que todos os empregados, sejam urbanos, rurais, avulsos ou domésticos, fazem jus ao 13º salário, a nossa gratificação natalina. Ok? Primeira coisa que nós vamos discutir aqui sobre o 13º salário é a sua forma de pagamento, tá? Gente, o 13º ele é pago em duas parcelas. A primeira parcela, que é conhecida como adiantamento, ela deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro, tá? E ela corresponde, o valor dela é 50% do salário percebido pelo empregado no mês anterior. Então, imagine que eu decida pagar, tá? A primeira parcela do 13º em novembro, é o mais comum. Qual vai ser o valor dessa primeira parcela do 13º? Eu pego o salário do empregado de outubro, que é o mês anterior, e divido pela metade, tá? Então, se em outubro ele recebeu um salário de R$3.000, a parcela salarial, a parcela do 13º dele de novembro, chamada de adiantamento, vai ser 50% desses R$3.000, então R$1.500. Lembre-se, é o empregador que decide quando ele quer pagar esta primeira parcela, desde que seja entre os meses de fevereiro a novembro, tá? Não é obrigado que o empregador pague a todos os empregados da empresa no mesmo mês. Ele pode pagar metade dos empregados em fevereiro, outra metade em março, tá? Isso fica a critério dele, desde que essa primeira parcela seja paga entre os meses de fevereiro a novembro.
Há uma possibilidade, tá? Que é possível que o empregado requeira que essa primeira parcela do 13º, o adiantamento, seja paga junto com as férias. Mas aí esse empregado tem que solicitar isso no mês de janeiro, tá? A segunda parcela, gente, do 13º, ela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. E qual é o valor dessa segunda parcela, gente? É o que falta para completar o valor do 13º. Eu não comentei com vocês, né? Mas o valor do 13º é a remuneração de dezembro. Então, o valor que tem que ser pago ali no dia 20 de dezembro da segunda parcela é o que falta para a remuneração de dezembro. Imagina que a remuneração de dezembro foi R$ 3.500. O empregado já tinha recebido R$ 1.500 a título de adiantamento e agora ele vai ter que receber mais R$ 2.000 para complementar esses R$ 3.500. Ok? Só que, gente, não é todo empregado que tem direito ao 13º salário integral, não é isso? Só um empregado que laborou todos os meses daquele determinado ano para o mesmo empregador que fará jus ao 13º salário integral. Gente, o 13º salário, assim como as férias, ele tem um período aquisitivo, tá? A cada mês completo que o empregado trabalha ali para o empregador, ele vai completando 1/12 para receber o 13º. Se chega em dezembro, ele completou os 12/12, aí ele faz jus ao 13º integral. Porém, gente, se ele foi contratado ali na metade do ano, né, não chegou a completar o ano todo, ele fará jus ao 13º salário proporcional. E vai ser proporcional a quê? Aos meses completos que ele trabalhou ali naquela empresa. Imagina que no ano de 2019 ele trabalhou apenas 6 meses para aquele empregador. Então, ele vai fazer jus a 6/12 de 13º, tá? Atentem-se para o fato de que, caso o contrato chegue ao fim antes do pagamento, né, de qualquer uma dessas parcelas, seja do adiantamento, seja da segunda parcela, ele vai fazer jus a esse valor proporcional, não é isso? É uma das verbas rescisórias, o 13º salário proporcional. Imagine que eu mando meu empregado embora em outubro de 2019, ainda não tinha pagado nenhuma das duas parcelas do 13º, uma das verbas rescisórias é que ele fará jus, se não for uma demissão por justa causa, é ali, né, 10/12 do 13º, porque ele trabalhou 10 meses para mim daquele ano corrente, tá? Porém, gente, se o empregado adiantar a primeira parcela e posteriormente o contrato chegar ao fim, é possível que haja uma compensação desses créditos trabalhistas. É até por isso que os empregadores evitam pagar o adiantamento antes de novembro. Imagine a seguinte situação. Imagine que no mês de fevereiro eu decida pagar a primeira parcela do 13º. Então, eu vou olhar, né, ali a remuneração de janeiro, vejo que a remuneração de janeiro foi de R$ 3.000, e em fevereiro eu pago a primeira parcela, que é R$ 1.500. Mas percebam que ali em fevereiro, quando eu paguei R$ 1.500, ele tinha completado apenas 2/12 do período aquisitivo, não é isso? Ele tinha trabalhado apenas janeiro e fevereiro. Então, eu paguei a mais, não é? Chegou no mês de abril, eu demito este empregado. E aí ele faria jus a 4/12 de 13º salário proporcional. Gente, 3.000 dividido por 12, vamos pegar aqui minha calculadora. É bom que a gente está aqui que já ajuda. Então, ó, o salário dele é R$ 3.000. Eu divido por 12, tá? Ele faria jus a R$ 250 por mês de 13º. Ele tem direito a 4/12, R$ 1.000. Mas eu já tinha pagado R$ 1.500, percebem isso? Então, eu já tinha pagado R$ 500 a mais. Esses R$ 500 podem ser usados a título de compensação. Então, eu posso verificar todas as verbas rescisórias daquele faz jus e pagar menos R$ 500, porque já foi o adiantamento do 13º. Beleza? Gente,
Fiquem aí, qualquer dúvida, por favor, postem lá no Canvas, no fórum de dúvidas, ou então se vocês não estiverem conseguindo acessar o Canvas, me mandem via SGA, tá? E fiquem aí para a nossa próxima aula de parcela salarial, que é a nossa aula de adicionais.